Confrades, como vão? Tudo bem? Hoje eu vim aqui contar a história de um cachimbo meu. Vou aproveitar essa tarde chuvosa para dar uma animada aqui nesse grupo para falar de um cachimbo que eu adquiri tem um tempo, tá desde janeiro desse ano comigo, que é esse martelo. Vejam que belezura. Uma peça fantástica. E olha aqui, a piteira como é curiosa e esse anel como é fantástico. Opa. A ideia aqui é que eu estava com muita vontade, isso foi em agosto do ano passado ainda, de adquirir um Canadian. Achava o Canadian uma coisa simples, né? Um desenho relativamente simples, não tem muita firula, não tem muitas voltas, muitas curvas e tal, mas é absolutamente elegante, né? O Canadian é absolutamente elegante. E aí estava pensando em adquirir um Canadian. Só para frisar aqui os momentos históricos, inclusive dessa busca por esse cachimbo, eu entrei na arte em março do ano passado, 2016. Encomendei esse Canadian aqui, junto ao martelo, né, junto ao confrade Gustavo Cunha. Então isso aqui é um martelo, em agosto do ano passado. Então com 5 meses de presença aí no grupo, na arte, e enfim, tenho então, portanto, um ano e pouquinho, 1 ano e 3 meses aqui. É pouco tempo, né? Pouco tempo, ainda tem muito arroz com feijão para comer, para conhecer das coisas. Mas me interessei por um Canadian e pensei em quem podia fazê-lo. Lembro que o confrade Rubens Aguiar, acho que nessa época estava começando a fazer uns cachimbos. E aí, conversando com os outros colegas, outros confrades, escutei do confrade Gustavo Cunha da Martelo. E fiquei interessado, falei, bom, vou fazer contato com o Gustavo, com o confrade, ver se ele faz uma peça para mim. E aí fiz contato, lembro até hoje das trocas de mensagens no inbox, eu dirigindo ainda, né, mandando as mensagens inbox para ele e tal. Depois resolvi gravar a mensagem de voz e disse para ele, o Gustavo, eu queria muito um Canadian, então acho que você podia fazer isso aí para mim e de repente dar um acabamento verde. Ele falou, mas caramba, verde, confrade, o acabamento verde. É claro, né, não à toa o verde esconderia todo esse trabalho crosscuts e bird eyes que nós estamos vendo aqui. Certamente vocês não conseguem ver tão bem quanto eu, é uma pena. E aí não faria sentido de fato esconder esse acabamento aqui, a madeira na verdade, com acabamento verde. E aí ele me convenceu, não, olha, tem outras coisas para fazer, tem um acabamento simples, com cera, polida, e muito bem, a madeira fica excelente, maravilhosa. Tá bom, mas olha, eu queria uma coisa mais exótica, né, mais diferente, e faz o que você quiser. Então, vê o acabamento que você quiser, mantenha essa ideia do exótico. Eu fiz isso e ele se surpreendeu, mas como assim? Tá, então tá bom, então vou fazer assim, vou fazer com essa liberdade. E a ideia era essa, a ideia era poder proporcionar aquilo que fosse um gosto de ter um martelo, e aí eu comecei a ficar mais interessado em adquirir um martelo depois que vi o site, aquilo que fosse a liberdade do artesão, né? Afinal de contas não é uma indústria com modelos prontos, né? Então o cara tem uma inclinação, tem uma perspectiva, enfim, tem as ideias, tem a inspiração, é um artista, né? É um trabalho de arte esse negócio. Então faz como você achar mais conveniente, eu só quero que seja uma coisa meio exótica. E aí ele deu a sugestão dessa piteira, essa piteira aqui, disse-me à época que era uma piteira em âmbar, bom, na cor naturalmente, né? Parecendo um âmbar, portanto, e deu-me a ideia desse acabamento que eu não fazia ideia do que era, e ele me explicou que esse anel aqui tem essas linhas todas porque se trata de uma sucessão de aplicação de tintas automotivas, nesse caso aqui americanas. Ele chama isso de Fordite, e à medida que se raspa isso aqui, as camadas de tinta vão aparecendo e você vai tendo esse acabamento em camadas aqui, que dá um toque muito especial, né? Bom, eu só percebi isso na verdade quando abri o cachimbo, quando chegou lá em casa. Então isso foi em agosto de 2016.
eu fiz um primeiro pagamento, né, para garantir aqui a contratação do serviço. Quando recebi, fiz a outra segunda parte do pagamento pro Gustavo, e naturalmente que isso é um problema do Gustavo, né, ele muda o pagamento como ele achar mais conveniente. Estou contando para vocês como foi, não despendi o montante de uma vez só e recebi essa peça lindíssima. Senhores, é um briar italiano com crosscut, tem aqui umas linhas, portanto, de corte, né, atravessadas, né, esse crosscut a que ele faz referência. E aqui no fornilho não vai dar para os senhores verem muito bem, porque quando eu aproximo da câmera a definição fica prejudicada, mas eu tenho uns bird eyes. Para quem não se deu conta do que é um bird eyes, eu escutava o confrade Osmário falando sobre isso. Não, porque tem um bird eyes lindo, tal, porque esse cachimbo, raios, o que será um bird eyes, né? Eu, quando peguei isso aqui, falei, caramba, isso aqui é um bird eyes, né? Porque quando você olha de perto, parece que tem uns olhinhos assim, mais ávidos, efetivamente, pim, olhando para você. Então é uma coisa fantástica. Eu não lembro o peso, ele não colocou aqui na fichinha, mas é muito leve. É certamente o cachimbo mais leve que eu tenho. Não incomoda nada na boca, não pesa nada. E é absolutamente muito elegante. Muito elegante. O confrade Gustavo Cunha da Martelo preparou um folhetinho aqui para mim, um bilhetinho aqui, né, dando as características do seu cachimbo. Vou me permitir ler para vocês aqui: martelo Canadian, briar crosscut bird eyes italiano, a piteira é um âmbar acrílico, o anel Fordite USA, essa camada de pinturas automotivas que dão esse acabamento aqui no corte, que é bastante peculiar e curioso. O acabamento apenas em óleo e cera e datado de dezembro de 2016, eu recebi ele em janeiro de 2017, e tem um bilhetinho aqui: caro confrade Léo, lhe desejo fumadas épicas em sua nova pipa martelo. Certamente as fumadas são épicas, você acertou, sem dúvida alguma. Forte abraço, Gustavo Cunha. Então ainda tem um bilhetinho que é uma atenção do confrade a nós, e o martelo ainda vem nessa bolsinha aqui, essa que é uma camurça, né, que vem aqui com essa pedrinha que é certamente uma semente, né, de alguma coisa, não sei o que é, uma noz de alguma coisa. O Gustavo pode depois dizer pra gente. Excelente apresentação, magnífica pipa, como chamou o Gustavo Cunha, e eu só me lembro dela ter apagado uma vez. Então, lembrando aqui também com o confrade Osmário, que um dia desse estava humildemente se vangloriando de ter fumado um cachimbo sem reacender, vou dizer, confrade, de fato, a gente não tem que ficar se vangloriando dessas coisas, mas isso aqui não apaga, é fantástico. O que me leva a crer, na minha humilde quantidade aqui de conhecimento, que essa furação do Gustavo Cunha é perfeita. Não tem nada de errado, né? O ar passa com uma quantidade, né, daquilo que seja preciso para manter o cachimbo aceso, que é fantástico. Então eu fico muito feliz e muito orgulhoso, e confesso aos senhores que, para quem não conhece, né, para as pessoas que me veem aqui na rua fumando, eu fico também muito metido, né, afinal de contas. Para quem conhece, para quem já é expert, ele já deve ter tantos outros cachimbos que isso aqui não deve causar tanto espanto. Mas para quem não tem, eu certamente, falando aí um carioquês, eu tiro onda com esses caras aqui na rua, que eles ficam certamente assustados com a beleza, com o requinte desse martelo. Era isso, era um papo apenas para apresentar esse martelo Canadian para vocês, como foi curiosa a construção dele e a tentativa minha de, ao querer um martelo, sugerir que o artesão tivesse absoluta ou quase absoluta liberdade no processo de criação. Então você dá o shape e o cara cria em cima disso como ele achar mais conveniente, que a ideia é que ele possa, né, colocar-se no cachimbo, que é uma peça artesanal, no máximo da sua plenitude. Então ótimo, é isso que eu queria falar com vocês. Ele está carregado aqui com esse tabaco Dan Hill Elizabeth Mixture, que eu já fiz um vídeo resenha sobre ele, não vou comentar novamente. Vou agora degustá-lo, confrades.
Um grande abraço, uma quarta-feira abençoada para todos nós, um feriado que vem aí, aqui no Rio pelo menos, serão 4 dias cheios de cachimbadas. Um grande abraço a todos.